João e Paulo, pensamento cristão e filosofia. A gente poderia dizer, de forma resumida assim, que existe uma relação entre o pensamento grego e o cristianismo. Porque o cristianismo surgiu numa época em que o pensamento grego dominava todos. O pensamento, a grande filosofia grega, era que dava as cartas no mundo inteiro da época. Então, o cristianismo surgiu dentro desse ambiente de cultura filosófica grega. As religiões da época de Jesus eram religiões muito grosseiras, muito pagãs, muito, como se diz, materialistas, né? A não ser, obviamente, a religião judaica dos judeus, que praticamente no início do cristianismo se confundia com o cristianismo. Então não era bem uma questão religiosa. O mundo grego era dominado por um pensamento filosófico. A religião na Grécia, como também o Império Romano, era uma espécie de coisa lateral. Não era a religião que mandava. Era o pensamento filosófico, o pensamento racional. Com o cristianismo, né, surgiu uma religião que não era só grosseria, que, portanto, desprezada pela filosofia. Mas surgiu uma religião altamente entrosada com o pensamento filosófico. Isso que eu acho que a base de tudo deveria ser essa coisa aí, né? Praticamente foi quando surgiu o cristianismo que a religião entrosou com a filosofia. Que antes eram coisas totalmente separadas. A religião era uma coisa muito grosseira, muito politeísmo, sentimentalismo, coisa bem de baixo calado, né? Ao passo que o que dava brilho à cultura era a filosofia. Com o cristianismo, houve a fusão dos dois. Religião e filosofia se entrosaram. Ao contrário do que acontece hoje, que fazem de tudo para separar a filosofia da religião, né? A cultura, digamos, de universidade, ciência, tecnologia, a mesma filosofia faz questão de se divorciar da religião. Ao passo que na época do cristianismo foi a religião que, por assim dizer, abraçou a filosofia que abraçou a religião. Então, os santos padres eram grandes pensadores e grandes líderes religiosos contemporaneamente, coisa que nunca houve na história da humanidade,
todo o pensamento, toda a religião judaica eram grandes líderes religiosos, mas com pouco conteúdo filosófico. E aí, com o cristianismo, a religiosidade se tornou algo de profundamente inserida dentro do pensamento racional, humano, e houve o casalamento, o casal, né? Juntou religião com filosofia. Agora, São João, por exemplo, é o exemplo típico, uma pessoa de altíssima formação religiosa, né? Era o amigo predileto de Jesus, mas que tinha uma profunda visão filosófica sobre o sentido do mundo, a origem do mundo, o verbo de Deus, que é Jesus, para ele é o verbo de Deus, isto é, o pensamento eterno do Pai. Então, filosofia e religião estão profundamente unidos em São João. São Paulo continua um pouco com esse negócio da religião desprezar os filósofos. Mas, na realidade, São Paulo também era um grande filósofo. Ele tinha uma grande formação, né? Pela época mesmo, criado dentro das maiores escolas cristãs da época, porque ele era perseguidor dos cristãos em nome do judaísmo. Mas quando se converteu, se tornou o maior fã do cristianismo, continuando a ser judeu, continuando a trazer dentro de si a religiosidade própria do judaísmo. Então, com esses dois apóstolos aí, né? E depois os santos padres todos, até o ano 700, 800 depois de Cristo, foi toda uma quantidade imensa de grandes representantes do cristianismo que eram grandes pensadores, grandes filósofos, né? Pessoas que podiam, digamos assim, ser professores de universidade hoje, naquela época. Então, com o cristianismo, religião e filosofia não ficaram mais separados, mas começaram a trabalhar juntos e produziram a cultura cristã, que é contemporaneamente uma grande religião e uma grande visão filosófica do mundo. A riqueza do cristianismo, que é uma síntese, né? Síntese de humano e de divino, né? De filosofia e de religião. É igual Jesus. Jesus é o verbo feito carne, né? É Deus feito homem. Então, Jesus é a plenitude da religião e a plenitude do humano. Portanto, a forma mais profunda do pensamento que um ser humano possa pesquisar existe na pessoa de Jesus, o ser humano, homem e Deus. Agora, São João nos apresenta o sujeito assim, humanamente muito inteligente, era o mais inteligente de todos os apóstolos, humanamente, né?
e contemporaneamente mais aberto à revelação de Cristo, era amigo de Jesus. Então, dentro de todos os evangelistas, os apóstolos, João é o mais profundo de todos. Humanamente, como grande, uma pessoa altamente inteligente, e sobrenaturalmente, por ser grande amigo de Jesus. São Paulo é a pessoa que tem uma formação religiosa muito profunda dos judeus, né? Era um dos maiores líderes da religião da época dele, né? Mas quando descobriu Cristo, foi, por assim dizer, obrigado a penetrar na cultura da época para poder levá-la a todos. Grande missionário, né? Então ele chegava em qualquer lugar e discutia com os grandes filósofos da época. Por exemplo, quando chegou em Atenas, né? Chamaram ele para a agremiação filosófica lá de Areópago de Atenas, para se explicar. E ele tomou sua frente da coisa com extrema competência, né? Então, São Paulo é um grande religioso, mas que, convertendo-se a Cristo, se torna um grande pensador, humanamente falando, né? Capaz de traduzir o cristianismo na linguagem e na cultura de todos os povos da época, onde a filosofia era que dominava. De forma diferente, né? São João mais por natureza e São Paulo mais por mudança, né? Que mudou, se tornaram grandes apóstolos do cristianismo e grandes promotores da visão nova do mundo, que é o cristianismo, a filosofia cristã. Hein? 5 horas. Eu tenho que ir embora. Não.